E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Apesar de nós vivermos em um país democrático e sermos uma sociedade que prega a liberdade de expressão, liberdade artística e todas essas coisas, a verdade mesmo é que a censura, seja de forma direta ou seja de forma indireta, é algo cada vez mais pregado. Obras com temáticas mais pesadas ou mais fora da curva estão cada vez mais sendo alvo de cancelamento, e isso está trazendo um grande risco para a liberdade artística dos novos autores e também para a imagem de velhos autores e velhas obras. Mas afinal de contas, quando devemos censurar uma obra? Tudo deve ser liberado ou há um limite para a manifestação artística? Bora falar disso nesse vídeo aqui. Pega sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem, podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta! Eu acho que todo mundo está de acordo que a arte inspira a vida real, ou vice-versa. Artistas, sejam pintores, escritores, desenhistas ou vários outros tipos de artistas, pegam suas próprias concepções de mundo e colocam isso na arte. Ou seja, a arte nada mais é do que a percepção de alguém da realidade, a sua própria expressão da realidade. Claro que nesse meio entra a fantasia, a licença poética e um bocado de outras coisas. Mas a base de tudo numa obra, o núcleo dela, é uma visão do autor sobre a própria realidade. O que é um personagem fictício, por exemplo, se não a junção de vários elementos de pessoas reais? Todos os elementos de um personagem são elementos reais, mesmo que haja fantasia embutida. Os ideais que um autor dá para um personagem, por exemplo, são com certeza ideais que uma pessoa já teve, e esses ideais podem ser do próprio autor ou de alguma figura conhecida dele, que ele simpatize ou não. Podemos pegar os pensamentos céticos de Ulquiorra, de Bleach, que são claramente inspirados no pensamento nihilista. Ou podemos pensar em personagens como Thanos, do MCU, que têm pensamentos, na verdade, completamente baseados na teoria malthusiana de controle populacional. Ou seja, na maioria absoluta das vezes, os ideais e filosofias de um personagem ficcional ou fictício são em alguma medida baseados em ideais e filosofias que já existem, e isso pode ser proposital do autor ou não. Os complexos, transtornos e doenças psicológicas de um personagem também são baseados em algum estado psicológico que já existe, como complexo de herói, complexo de messias, psicopatia, sociopatia e várias outras coisas assim que nós podemos encontrar nas obras ficcionais. Enfim, vocês entenderam. A realidade inspira a arte. Mas, por outro lado, a arte também inspira a realidade. Quantas pessoas não viram um filme, um desenho, ou seja lá o que for, e não se sentiram profundamente tocadas pela mensagem daquela obra artística? Quem nunca viu um filme que o inspirou a fazer alguma coisa, ou provocou uma reflexão, ou pelo menos se emocionou ao ver aquela obra? Eu mesmo me inspirei a abrir esse canal lendo Berserk, refletindo principalmente acerca dos personagens Guts e Griffith. Ou seja, assim como a realidade inspira a arte, o contrário também acontece com certeza. E é mais especificamente nesse segundo fato que está o problema da questão da censura. A arte inspira a realidade. E até que ponto essa inspiração pode ser saudável ou perigosa? Há mais ou menos 10 anos atrás, ou em 2011 ou 2012, não me lembro bem, um maluco entrou em um cinema e tentou assassinar todo o público, e inclusive matou umas 12 pessoas. O motivo de tudo isso é que ele se dizia ser o Coringa. Ele fez isso durante a exibição do filme Batman, O Cavaleiro das Trevas Ressurge. E esse filme é parte de uma trilogia onde o filme anterior, Cavaleiro das Trevas, apresentou o personagem Coringa do Heath Ledger, que fez muito sucesso na época e faz até hoje. Ou seja, todo o sucesso do Coringa, de alguma forma, inspirou aquele atentado. E além desse exemplo, tem outros de pessoas que levaram a ficção a sério demais e cometeram barbaridades.
E eu não vou ficar citando tantos casos aqui, porque pode ser que o algoritmo da plataforma entenda mal esse vídeo e acabe dando problema pro meu lado. Mas pesquisando vocês encontram algumas coisas com certeza. Então, por causa de casos assim, como o que eu mencionei, criou-se essa ideia, com um fundo de razão, que obras ficcionais podem inspirar crimes. Por causa disso, se criou bastante preocupação a respeito dessas coisas. E isso, somado com determinadas patrulhas de pensamentos que estão muito fortes hoje em dia, tornou a vida de autores muito difíceis. Essa preocupação das pessoas com as obras ficcionais, somado a essa patrulha, fez com que as pessoas se tornassem cada vez mais críticas com a ficção. A ficção, hoje, é levada a sério mais do que nunca. Provavelmente, por hoje em dia, as pessoas consumirem isso mais do que nunca também. E por levarem a ficção tão a sério, as pessoas a tratam de forma mais incisiva e são muito mais críticas. Vejam que eu não vejo problema nenhum em as pessoas serem críticas. Criticar é muito importante. Opinar e ter pensamento crítico sobre tudo é muito importante. Mas o problema que eu estou enxergando é que as pessoas não estão conseguindo distinguir a linha entre a opinião e a determinação de algo. As pessoas não querem mais somente criticar negativamente as obras que elas acham erradas. Elas querem simplesmente censurar essas obras. Elas não só opinam sobre o que acham negativo, elas querem determinar se essa obra deve ou não ser assistida, ser consumida. E é aí que está a complicação da parada. Há um tempo atrás, o canal Cenário Transparente, que é um canal que eu gosto e até recomendo para caso alguém aqui não conheça, esse canal estava falando sobre uma onda de cancelamento que teve no Twitter, lá do estrangeiro. Essa onda envolvia BSEC. Pessoas ligadas a determinados movimentos bem ideológicos estavam criticando com muito peso a obra e o autor. E quando eu digo muito peso, eu tô falando de coisas pesadas mesmo, como gente querendo que a obra fosse censurada e que o autor morresse. E mal eles sabem que o autor já morreu, né? Mas vejam que aqui eu não quero entrar no lado político da coisa. Eu não quero fazer uma crítica direta a movimento A ou B. Esse não é um canal para falar sobre política. E fora que coisas parecidas acontecem do lado oposto desse tal movimento também. Mas vejam que o que eu estou querendo dizer aqui é que as pessoas não se contentam em criticar negativamente a obra. Elas querem cancelar até o fim, até destruir completamente a obra e o autor. E isso não é só com BSEC, é com várias outras obras que desagradam de alguma forma. Se determinada obra contraria o pensamento de um determinado grupo por algum motivo, esse grupo não se contenta em criticar negativamente. Eles querem a destruição total mesmo. E o problema é que esse tipo de aval de uma determinada parte da população abre uma brecha para até mesmo governos interferirem. E essa é a parte mais perigosa, quando políticos, com o respaldo da população ou de parte dela, decidem censurar uma obra artística. E dessa forma, uma obra pode passar a ser censurada porque o conteúdo dela ou o autor de alguma forma é desaprovado por um determinado espectro político. Eu sei que todos nós, dotados da nossa própria moralidade e senso de justiça, muitas das vezes queremos ver que uma obra que tem algo que nós desaprovamos profundamente simplesmente não seja exibida porque nós achamos que aquilo é nocivo para a sociedade. Mas nós temos que entender que, da mesma forma que nós temos um pensamento, há outras pessoas que têm pensamentos completamente opostos aos nossos. E podem ter obras que nós gostamos, que são importantes para nós, e que essas pessoas podem querer censurar também. Por exemplo, BSEC é uma das obras mais importantes para mim. É uma obra que me fez refletir acerca de muitas coisas. Mas tem um grupo de pessoas que, por causa de algumas cenas mais pesadas que a obra tem, e que elas desaprovam, querem que a obra simplesmente não exista mais. Então, se o desejo dessas pessoas se concretizasse, eu não poderia mais ter acesso a algo que eu gosto muito. Entenderam a complicação disso? Mas beleza, eu mesmo disse que a obra fictícia pode sim influenciar a realidade, já que ela influencia pessoas. Então nós não teríamos que ter um controle mais severo sobre isso. Galera,
O problema de querer ter controle sobre a arte é que tudo depende da bússola moral do controlador. E esse é o grande problema da censura. A partir do momento em que uma obra é julgada de acordo com a bússola moral de um determinado grupo, tudo fica muito subjetivo e até mesmo autoritário. Mas então vamos supor que uma obra fictícia tenha exemplos ruins. Deveríamos deixar ela existir? Deveríamos deixar as pessoas, sobretudo as crianças e adolescentes, serem influenciados por essas obras? E a resposta que eu tenho para isso é: que obra não tem maus exemplos? Que obras não podem influenciar negativamente uma pessoa? Vamos só olhar para alguns exemplos aqui. Uma das franquias de filme mais famosas do mundo é Velozes e Furiosos, certo? E esse filme tá cheio de maus exemplos, como tratar corridas ilegais como algo maneiro, como romantizar criminosos, vilanizar a polícia muitas das vezes, e por aí vai. Teríamos que censurar também Cavaleiro das Trevas por causa do Coringa. E assim privaríamos o mundo de assistir o maior filme de super-heróis de todos os tempos. Ou indo para os jogos, temos GTA, que romantiza horrores o crime. Ou Bully, que trata o bullying de uma forma muito explícita e te dá até a opção de cometer esses atos com o personagem principal. Ou Red Dead, que trata de forma muito romântica os foras da lei do Velho Oeste. E enfim, todos os jogos da Rockstar seriam censurados basicamente. Censuraríamos o livro Lolita, que trata dos pensamentos de uma pessoa que gosta de pequeninos, né? Se é que vocês me entendem. E por tratar do ponto de vista dessa pessoa, o livro é bastante romantizado nesse sentido. Censuraríamos também livros como O Príncipe e Leviatã, já que Maquiavel e Thomas Hobbes defendem medidas e truques políticos bem sujos. Censuraríamos várias HQs também, como Cavaleiro das Trevas, que trata de um Batman que vive como um justiceiro às margens da lei, desafiando o governo e a polícia para combater criminosos de uma forma até bastante agressiva. E na verdade eu acho que censuraremos metade das HQs do Batman e de vários outros heróis por aí. Enfim, se formos olhar para a ficção e até não ficção e vermos o que tem de moralmente errado e é entre aspas incentivado por essas obras, teríamos que censurar muita coisa, inclusive grandes clássicos do cinema e da literatura. E alguns podem argumentar que determinados temas são pesados demais para serem abordados, como, por exemplo, violação e etc. Podem argumentar que esses temas podem ser sensíveis para algumas pessoas e que por isso tem que ter um cuidado especial para isso. Mas algum tema sempre vai ser pesado para alguém. Por exemplo, uma pessoa que perdeu alguém próximo num assalto, com certeza vai se sentir muito sensível vendo um filme sobre assaltantes. E até vai ficar bem revoltado com a forma romântica com que os assaltantes vão ser tratados no filme. Filme de comédia, então, nem se fala. Alguém no filme sempre vai ser zoado e vai ofender alguém que está assistindo. Então, tudo sempre vai ofender alguém. Tudo sempre vai ser sensível para alguém. Porque isso depende muito da experiência de vida de cada um. Mas como fazer, então, para que a arte não influencie negativamente as pessoas? Galera, tudo, seja arte ou não, sempre vai influenciar as pessoas, seja negativamente ou positivamente. Se uma pessoa vai ser muito ou pouco influenciada por alguma coisa, vai depender dela, da construção, da personalidade e dos valores. Se uma pessoa com tendências assassinas assistir Cavaleiro das Trevas, essa pessoa obviamente vai se inspirar no Coringa, porque se familiariza com ele. E se a pessoa for decente, obviamente vai se inspirar no Batman, porque se familiariza com ele. No fim, as pessoas na maioria das vezes absorvem o que elas querem absorver. Eu joguei GTA e Bully a minha infância inteira, mas não me tornei um ladrão assassino. Eu preferi me inspirar nos bons exemplos. E fora que os monstros da humanidade sempre existiram bem antes de filmes, séries, HQs e mangarem existirem ou terem tanta força assim. Então, resumindo a minha opinião sobre isso tudo, eu acredito que nós temos que deixar os artistas livres para expressarem as suas visões, para que nós possamos ver aquilo, ver os personagens, ver as suas ações e ideais, para então podermos discordar ou concordar, mas tudo no campo democrático.
Tudo bem você não gostar de uma obra e criticar veementemente ela, mas querer impedir que ela seja vista por outras pessoas, aí fica complicado. Mas eu também não sou completamente libertário nesse sentido, e eu acho que existem alguns casos raros que precisam ser censurados. E esses casos são obras que estimulem diretamente algum ato criminoso. Vou usar como exemplo aqui o jogo Baleia Azul, que ficou bem famoso há alguns anos atrás e que diretamente estimulava as pessoas, inclusive crianças e adolescentes, ao suicídio. Isso sim tem que ser censurado, já que é algo que diretamente ordena um ato criminoso. Nesses únicos casos, na minha opinião, a censura é correta. Mas enfim, essa é a minha opinião sobre isso daí. Eu resolvi fazer esse vídeo porque essa é uma coisa que está acontecendo muito. E como eu trabalho diretamente com obras artísticas, me senti na necessidade de falar sobre isso aqui com vocês. E é isso que eu tinha para falar hoje. Até a próxima, galera!